18 de maio de 2019, um dia absolutamente histórico, um dia épico, um dia memorável, inesquecível, o dia em que o Portimonense assegurou a subida à primeira divisão de futsal, nessa vitória por 8-5 frente ao Estoril e com os ouvidos à escuta nesse São João 6, Olho Marinho 6, a imagem do Sul Informação com o Nilton a narrar, bem mostrava aquilo que foi o sofrimento final com o público e os jogadores à espera que eu desse em direto a informação do resultado final desse São João Olho Marinho e de facto quando chegou a notícia final de que o jogo já tinha acabado, foi o delírio completo a celebrar esta subida mais do que justa. Hoje é dia de recebermos aqui o Paulinho, um grande craque, um grande jogador que felizmente vestiu as cores do Portimonense em 2019, 2020. Vou chamar agora o Nilton Nunes para juntos, mais uma vez, coordenarmos este Conversas de Futsal em direto, hoje com o grande Paulinho. Nilton, boa noite. Olá, como vai, Luiz? Tudo bem? Boa noite a você, boa noite a todos que participam conosco demais nesta live para falarmos sobre futsal, sobre grandes jogadores do Portimonense, a história do Portimonense, a história contemporânea do Portimonense, a história escrita nestes dias por grandes jogadores que estão a passar por este clube, a vestir esta camisola e realmente levar o Portimonense a um novo patamar em termos de futsal. E foi isso que aconteceu. Desde que nós vimos este vídeo, completa-se hoje um ano, né, de todo deste triunfo portimonense. Parece que foi ontem, né, Luiz? Foi tão rápido. É verdade. Mas tanta coisa já aconteceu. Olha só, né, de um ano para cá, tanta coisa aconteceu. Mas, é claro, é evidente que é um dia para não se esquecer, comemorar. E, por falar em comemorar, nós temos hoje aqui uma pessoa que é... O sinônimo do nome dele poderia ser comemoração. Mas também... Olha só, o nome do homem, gente. Paulo Jorge Camões Martins. Se eu tivesse esse sobrenome Camões, eu seria uma grande personalidade, tá certo? Bem-vindo, Paulinho. Prazer ter você aqui conosco hoje. É um dos grandes jogadores do Portimonense nesse momento. E a gente tem uma noite de 1 hora, pelo menos, para podermos conversar sobre a tua história, sobre o futsal na tua vida, sobre tudo que ele representa, sobre aquilo que você representa, expectativas e tudo mais nessa nova temporada. Tudo bem com você? Pronto para ser interrogado hoje? Olá, Nilton. Olá, Luís. Boa noite. Estão-me a ouvir bem? Muito bem, muito bem. Sim. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui convosco. Tenho assistido a várias entrevistas aqui e vocês também estão de parabéns por o que têm feito pelo futsal e concretamente pelo futsal do Portimonense. Para já começar por dar os parabéns por esta data histórica, né? Faz hoje um ano. Um feito inédito. Acho que o Portimonense está de parabéns, treinadores, jogadores, tudo o que fizeram nessa época e não só nessa época, nas épocas anteriores, e dar os parabéns a todos e não podia deixar de fazê-lo. Paulinho, deixa eu dizer uma coisa, nós vamos quebrar os protocolos aqui hoje, porque geralmente eu tenho o privilégio de fazer a primeira pergunta, e vou ter. Mas antes de fazer a primeira pergunta para você, eu vou fazer uma primeira pergunta para o nosso amigo Luiz, porque eu acho que é inegável, pelo menos da minha parte, eu sou não só amigo, mas um grande admirador do trabalho do Luiz, o tanto que ele conhece, tem uma cabeça profundamente privilegiada, uma memória privilegiada em termos de futsal aqui no Algarve. Então, me permita, Paulinho, começar fazendo uma pergunta para o Luiz. Luiz, por acaso nós estamos diante hoje de um dos jogadores, na sua opinião, mais importantes da história do futsal do Algarve, de Portimão? Ou, quem sabe, na tua opinião, o jogador mais importante que até hoje já passou pelo futsal em Portimão? O que você me diz, Luiz? Eu diria, mesmo que o Paulinho não estivesse aqui, que o Paulinho é o melhor jogador de sempre do Algarve. Não só por aquilo que representa a nível individual, mas por tudo que conquistou pelas internacionalizações que tem. São quase 70 internacionalizações pela Seleção Nacional, não só pelos títulos que são muitos ao serviço do Sporting, uma carreira recheada de grandes momentos, na minha opinião, e sem dúvida nenhuma,
o melhor jogador de sempre do Algarve, e é um grande privilégio, naturalmente, saber que hoje ele veste a camisola alvinegra. Olha, cheio de moral, hein, Paulinho? Obrigado pelas palavras, Luís. Muito obrigado. Obrigado pela moral e obrigado também pelas palavras e por tudo o que tu tens feito, não só por mim, mas pelo futsal do Portimonense. Paulinho, além de nós três aqui, há muitas pessoas já dentro desta live querendo te ouvir, muitos colegas seus, jogadores do Portimonense, pessoal da direção, Pedro Moreira aqui, toma cuidado com o que vai dizer, não é? Tá muita gente por aqui te acompanhar, familiares seus, com certeza, adeptos. E eu queria pedir a todos vocês que estão nos acompanhando nessa live, desde já, compartilhe esta live. Passe adiante aí para que outras pessoas possam acompanhar essa entrevista com o Paulinho, que eu sei que vai ser muito interessante, muito legal. Com certeza é um jogador que tem muitas histórias para contar. Então, você que está aqui, compartilhe. Vamos passar para frente esta história de vida aí do nosso grande jogador Paulinho. E eu queria começar geralmente começar pelo início, né, Paulinho? Porque a tua história com a bola já começa praticamente com 10 anos de idade em Silves. É isso? Como foi esse início, Paulinho? Só para a gente ter uma ideia de como começou do Silves até você, porque lá era futebol de 7. Do Silves até você se encontrar com o futsal, como foi esse tempo aí na sua vida? Era futebol de 11, ainda na altura era futebol de 11. Hoje em dia já é futebol de 7, as camadas mais jovens, mas era futebol de 11. Eu joguei, a minha formação de futebol foi no Silves e fui muito feliz lá. E foi aí que eu comecei a ver que tinha algum jeito para a bola e realmente o Silves fez muito bem. Tenho muitos amigos em Silves, gosto muito do clube do Silves e é o normal. Acho que todo jogador na altura começava no futebol. Hoje em dia já não é assim, felizmente para o futsal os jogadores já começam desde cedo no futsal, mas na minha altura era o escape que eu tinha, era jogar futebol. E depois a transição para o futsal foi normal, foi a distância que eu tinha que percorrer até Silves, da minha casa. Eu chegava todos os dias dos treinos à meia-noite e na altura os meus pais já não estavam a concordar com isso e comecei como todos os miúdos, no ringue do futsal, em Portimão, na Pedra Mourinha, na Arca, no pavilhão municipal e foi uma tradição para mim normal. Paulinho, nesses 12 anos aproximadamente de vida no Algarve jogando futsal, 5 anos em Silves, 7 anos na Gejups, onde é que aparece ou quando é que aparece a Churrasqueira das Cardosas, o Pedro Moreira, e quando é que aparece esse grupo de alvoreiros que vos defrontou? Conta lá, quando é que isso surge na tua vida? Os alvoreiros vieram depois, muito depois, atenção. As Cardosas apareceu, lá está, nos torneios de verão. O Pedro, o Mr. Pedro, começou a fazer equipas de maratonas e torneios e ele queria os melhores jogadores com ele, queria os melhores jogadores. E então foi aí que eu conheci o Pedro, uma grande pessoa que me ajudou também bastante. E nós na altura tínhamos, aliás, o Pedro tinha 2 equipas, tinha a equipa A e a equipa B, e na altura, é verdade, ele não sujeitava a ter uma equipa, ele queria ter todos os jogadores de Portimão na equipa dele, e então teve que fazer 2 equipas, e começámos a jogar maratonas, e depois lá começou a aparecer bons jogadores de Alvor, não só de Alvor, acho que Portimão sempre teve boas maratonas e torneios. Vinha gente de todo o lado, de Lagos também, de alguns de Lisboa, e faziam-se grandes torneios e grandes maratonas. Paulinho, você já deixou claro aí, não é que você em algum momento do início da sua carreira, você talvez tenha tido até alguns problemas familiares para seguir, né, nesse seu sonho, nesse seu projeto. Até porque eu imagino que naquela altura ainda não havia ninguém que se espelhar, não é? Não havia jogadores com um perfil de sucesso reconhecido, que alguém, no caso seus pais, poderiam olhar e pensar assim, olha, vale a pena a gente investir na vida desse menino em termos de futsal. Quando que a tua família percebeu, olha, não tem jeito, esse moço vai ter que ir para o futsal mesmo, vai ter que seguir essa carreira, e a partir daí a sua família foi com você nesse projeto? Sim, lá está, no Algarve nós não tínhamos muitas soluções, porque sabemos que está mais centralizado aqui em Lisboa e no Algarve não há muitos clubes na altura que apostavam.
e eu sabia que tinha qualidade, que era o meu sonho de ser jogador, só que não tinha muita escapatória a isso. Ia ficando por Algarve e também não havia coragem dos meus pais de me trazer para Lisboa na altura, porque não é fácil um miúdo de 10, 11, 12, 13 anos vir para Lisboa jogar. Tinha que me afastar de tudo, tinha que me afastar da família. E eu tive hipótese de jogar futebol de 11. Eu, na altura, com 11 anos, eu vim para o Sporting. Vim fazer treinos de captação. Infelizmente, as coisas não sucederam. Lá está, problemas familiares, que eram um risco enorme de eu ficar em Lisboa. Mas acho que foi no futsal. No futsal já consegui ter essa oportunidade. Conhecimentos que tive, que felizmente me deram a conhecer ao mundo do futsal. E estou grato a essas pessoas que me ajudaram. Oh, Paulinho, entre os 16 anos e os 23 jogaste na Jejups e leva lá um grande momento que te recordes desses anos a jogar aqui. Eu, graças a Deus, tenho vários momentos grandes em todos os clubes que eu passei. Na Jejups conheci praticamente os meus amigos que eu tenho hoje. Foi na Jejups que eu conheci, eu era um miúdo e já jogava nos grandes nomes do futsal na altura, João Padilha, Vasco Rocha, a Sereia, que é o Nuno, e eu sempre tive essa sorte. Os momentos todos foram a aprendizagem que eu tive com eles, não só como jogador, mas como pessoa. E eu levo isso para a vida. Acho que mais que o desporto temos amizades aí feitas na vida, e acho que também eles têm uma cota parte do meu sucesso que eu tive, graças a Deus, até aqui, e são esses os momentos que eu guardo para mim. Claro que as vitórias e conquistas dos campeonatos é sempre bom para um jogador, mas não é só isso. Você falou já aí em amigos, né? Provavelmente o futsal tenha te dado muitos amigos na vida, na carreira, enfim, como deve ter até hoje, né? Mas você tinha amigos também que na sua época de Fontanhas, não é? Que você jogou lá, Albufeira, não é? Por acaso você tinha algum amigo que tinha uma BMW? Tinha. Tinha. E você gostava de Albufeira nessa BMW? Sim, nós íamos para a Albufeira praticamente todos os dias, íamos treinar à noite e muitas vezes íamos no meu carro e muitas vezes íamos no carro do Padilha, do meu grande amigo, e sim, e gostava muito daquele carro, gostava. Eu já sei o que é que vai sair daí. Eu já sei o que é que vai sair daí. Está a jogar a defesa, então, assim, está a jogar a defesa, Paulinho. Eu não falo mais nada. Agora diga você o que vai sair daí. Eu acho que é uma história, já devem ter conversado com o João, de certeza, uma história do carro dele, não é? Estou inocente. Eu também, eu não sei. Eu sei que era uma BMW assim, que tinha alguns detalhes interessantes, assim. Exatamente. Foi uma viagem que nós íamos para um treino e o João ia a conduzir e eu ia ao lado dele e comecei a sentir assim um ardor no corpo, um calor enorme. E eu estava-me a sentir já um bocadinho mal, mas não dizia nada. E começava a vir a coçar-me e a fazer os gestos. O João olhava para mim e não dizia nada. E eu já estava a ficar um pouco preocupado, porque era um calor enorme. É que o João tinha ligado os bancos de aquecimento no máximo e eu já não aguentava mais. E não sabia. E então ele começou-se a rir e eu só o queria matar na altura. Foi uma... Grande João Padilha. Mas viu, Luís, conta-se a lenda, não é? Que o carro tinha lá o tejadinho, não é? E sim, você foi subindo no banco, a sua cabeça já estava para fora do carro. Grandes amigos. Grandes amigos que eu tenho, grandes amigos. Não, mas o João é um grande amigo, uma das pessoas que eu levo comigo. Aliás, sou o padrinho de casamento do João Padilha e quem o conhece sabe que ele foi dos melhores jogadores que passou no Algarve, uma qualidade enorme e felizmente consegui passar alguma da minha infância com ele e hoje estou sempre praticamente com ele. Quando estou no Algarve é com ele que eu passo os meus dias. Eu tive o privilégio também de ser colega do João na Escola Judice Fialho de Portimão. De facto, grande jogador, grande homem, grande pessoa, João Padilha, sem dúvida. É verdade, Luís. Ó Paulinho, tens 25 anos de idade e vais para Lisboa para jogar no Belenenses. Como é que foi esse salto do Algarve para Lisboa? Na altura foi... Pronto, eu jogava na 2ª Divisão, nas Fontainhas. Já conheci o Olímpio Matos, aqui do Benfica, que eu também estive no Benfica.
a fazer uma semana de experiência, e o Olímpio Matos era um nome incontornável do futsal, e quando ele me ligou, eu não consegui dizer que não. Foi um salto enorme na minha carreira. Tive muita sorte em ter o Olímpio Matos como treinador, e felizmente o primeiro ano que nós chegámos ao Belenenses, as coisas correram da melhor maneira possível. Fizemos uma super equipa, jogadores do Brasil, jogadores que nunca tinham jogado na primeira divisão, como era o caso, no meu caso, e do Pedro Cari, mas conseguiu-se fazer uma equipa que hoje em dia está na história, essa equipa do Belenenses, e para mim foi complicado, porque eu não gosto de mentir, e não estava preparado para aquele salto, porque, e vocês sabem, Nilton e Luís, que a segunda divisão não é a mesma coisa que a primeira divisão, e tive que me adaptar àquilo que o desporto me deu e o futsal me deu na altura, e tive que aprender, e graças a Deus tinha pessoas ali que me conseguiram ensinar tudo o que sabem, e felizmente as coisas correram bem a partir daí. Paulinho, você falou em chegar a sair da segunda, chegar à primeira liga, não é? Há diferenças, tudo mais. Nós já reparamos que é difícil a gente perceber a exportação de jogadores do Algarve, principalmente para os grandes centros. A gente vê acontecer a mão contrária, vamos dizer assim. Muitos grandes jogadores de fora vêm para o Algarve, mas o Algarve tem grandes jogadores, tem jogadores de potencial. O último que nós vimos saiu e depois voltou, o Filipinho aqui, né, do Portimonense. O que acontece? Que os jogadores aqui do Algarve, em especial, acabam por não conseguir seu espaço, ou é uma questão de mentalidade? O que falta para que outros jogadores possam conquistar ou chegar a um patamar como você chegou? Infelizmente essa é a verdade, Nilton. O Algarve tem grandes jogadores, e o Portimonense está à vista. Temos grandes jogadores, o Rochato, o Senra, Filipinhos, que nunca tinham jogado na primeira divisão. Eu sinceramente acho que é um pouco falta de aposta na formação, porque é na formação que se começa a ensinar os miúdos, para eles quando chegarem à idade do sénior já estarem preparados para uma primeira divisão. Eu próprio senti na pele. Na altura diziam que eu no Algarve era muito bom, cheguei a Lisboa, não era assim tão bom como diziam. O que eu acho que os clubes, os dirigentes, hoje em dia, o Algarve tem tantos jogadores como tem outras regiões, e com muita qualidade. Agora, o que eu acho, e tu falaste bem, que é, os jogadores quando chegam à primeira divisão não estão preparados para aquela intensidade de jogo. Porque, lá está, se eles não têm a formação desde pequeninos, desde os 10, 11 anos, chegam ao sénior, vão ter que aprender tudo. E já pode ser um pouco tarde. Eu acho sinceramente, e eu estou aqui a falar, e é uma luta que nós temos tido, que é a formação no Algarve. Sinceramente, os dirigentes, treinadores, presidentes, tudo que possam ajudar é apostar na formação, e numa formação decente. Eu sei que às vezes pode faltar treinadores, mas eu acho que quando faz as coisas com gosto, eu acho que as coisas ficam mais fáceis, e eu acho que o caminho é por aí. Paulinho, chegas com 28 anos ao Sporting, inicias 7 épocas absolutamente fantásticas, quase 240 jogos ao serviço do Sporting, quase 100 golos marcados, sendo tu um universal, digamos assim, portanto um jogador que nem é a questão de fazer golos a tua mais-valia, mas fazes quase 100 golos no Sporting, quase um golo a cada 2 jogos, e entras em 7 épocas fantásticas. Vou-te abrir aqui alguns momentos. O primeiro deles, já o falei ao Divanei, aliás, deste jogo, 18 de junho de 2011, tu entras no Sporting, és colega do Divanei, o Sporting ganha tudo esta época, vai à final da Liga dos Campeões e ganha tudo em Portugal, 5-4 na final, num jogo em que teve a perder por 3-0, é um jogo épico, jogado em Loures, aliás, eu ia dizer Odivelas, mas é em Loures o jogo. Lembras-te desta época, deste jogo? Que memórias guardas deste ano em que chegas ao maior clube nacional em termos de futsal? Foi uma época agridoce, digo-te já. As coisas começaram por correr muito bem no Sporting. O início da época foi fantástico. Eu estava num mundo novo e estava a aprender muita coisa. Infelizmente tive uma lesão grave que me deixou de fora o resto da época. E infelizmente não consegui jogar estas finais.
Vi o jogo por fora, lembro muito bem desse jogo. Esse jogo está na história do futsal português, foi um jogo fantástico. Aliás, como são todos. Os derbys são jogos fantásticos, só quem está lá é que sabe a vivência que tem aquele jogo. Eu vi o jogo de fora, mas realmente foi fantástico. Foi uma época fantástica. Infelizmente não a consegui acabar, porque tive essa lesão grave, mas foi... Ver o jogo de fora não é nada fácil, os nervos são a dobrar, mas os meus colegas tiveram uma atitude fantástica e fomos uns justos vencedores. Paulinho, deixa eu aproveitar nesse momento que eu vou fazer um aviso aqui. Eu vou te pedir para você tentar se posicionar um pouco mais para cima. Você tá... Exatamente. Deixa lá ver se eu consigo. Só por aqui qualquer coisa. Tente se posicionar melhor aí no nosso campo de jogo. Está melhor assim? Isso. Está perfeito. Está ótimo. Olha aí, ficou perfeito. Tá vendo? Obrigado. És um campeão. Olha, deixa eu lembrar a todos, inclusive o Paulinho também, o Luiz eu sei que já é. Se você ainda não segue o Instagram, se você ainda não acompanha o Instagram do Portimonense Futsal, tá aí sua grande oportunidade. Este Instagram, ele foi lançado há pouco tempo, mas é lá o oficial do Portimonense Futsal. Existem outros do Portimonense. Tudo bem, você pode acompanhar também, tem direito de existir, mas existe o oficial. Então, tá aí, se você não acompanha, siga lá, é Futsal Portimonense. Futsal Portimonense, e lá você vai encontrar todas as informações relacionadas ao Portimonense, você vai encontrar as novidades, você vai encontrar fotos inéditas, você vai encontrar muitas coisas que com certeza para você que é adepto, que gosta de ter informações, vai saber de tudo que está acontecendo com essa equipa da qual o Paulinho faz parte, uma equipa que tem caminhado muito bem. E o Paulinho contando aí da sua história, não é, Paulinho? Eu percebo... você é um jogador muito feliz com a fase que você pegou do Sporting. Uma fase de ouro, de títulos, de conquistas, de jogadores importantes, de conquistas, não é? Talvez até inéditas naquele momento para o próprio Sporting. Desse período todo, qual é a melhor lembrança em termos de algo que você tenha conquistado e você tenha pensado assim, olha, esta aqui foi fantástica. Qual que você menciona, que você se lembra? Com todo o respeito que tenho por todos os jogadores e todos os treinadores que me treinaram, o ano que eu mais senti prazer em jogar e que me senti melhor foi o primeiro ano de Nuno Dias. Foi uma mudança radical que tivemos, acho que não só no Sporting, mas em todo o futsal nacional. O Nuno Dias é um grande treinador, trouxe um método completamente diferente daquilo que nós estávamos habituados, e aquela época foi fantástica. Batemos todos os recordes de golos marcados, golos sofridos. Jogámos muito futsal e na altura, lá está, eu tenho respeito por todas as equipas que jogam e todos os jogadores, mas acho que foi o ano que uma equipa mais deu show em Portugal, a nível de jogo, a nível de qualidade de jogo, a nível tático, técnico, e para mim, e se calhar não falo só por mim, falo também por outros jogadores que passaram no Sporting nesse ano, para mim foi o ano que eu mais gostei de jogar e que melhor senti, tanto nos treinos e nos jogos. Oh, Paulinho, eu ia te perguntar exatamente isso. Quando chegas ao Sporting, estás 2 épocas com o Orlando Duarte e de facto há uma mudança significativa do Sporting na passagem depois para o Nuno Dias, em que se passou a jogar um futsal menos tático, menos defensivo. Mais dinâmico. Exatamente. Como é que foi para ti viver essas 2 experiências enquanto jogador? O Orlando Duarte é um grande treinador. Eu tenho a agradecer tudo o que ele fez por mim. Foi o Orlando Duarte que me levou à seleção e o Orlando Duarte que me levou para o Sporting. E ganhámos um título com o Orlando. O segundo ano do Orlando já não correu tão bem. Na altura, o que o Nuno Dias fez foi mudar completamente a maneira de jogar de uma equipa. Era muito mais tático, como tu dizes. Depois começou a ser mais dinâmico e esse jogo que o Nuno Dias impôs no Sporting para mim foi ideal, porque eu era um jogador rápido, era um jogador de várias transições, de paralelas, diagonais, e a mim só me fez crescer como jogador e toda a gente sabe que o Nuno Dias é um grande treinador, entre outros que eu já apanhei. Mas foi uma época fantástica e acho que ganhámos tudo na época. Eu não tenho bem noção, mas acho que ganhámos 2 ou 3 títulos e foi uma época realmente de top.
Paulinho, eu tenho aqui 2 comentários que eu não vou falar quem fez esses comentários, mas eu vou dizer o comentário e eu vou te perguntar. Adivinhe quem fez, tá? Não é minha pergunta, não, mas é só para ilustrar aqui a nossa conversa. Tem muita gente acompanhando. Tem uma pessoa que falou assim: grande Paulinho, dávamos cabo dos alvoreiros. Essa pessoa disse isso. E mais para frente ela disse o seguinte: Paulinho para treinador da formação. A mesma pessoa. Baseado nas suas respostas. Essa pessoa falou: grande Paulinho, dávamos cabo dos alvoreiros. E depois lá na frente ele disse assim: grande Paulinho para o nosso treinador da formação. Sabe quem foi que disse isso? Tem ideia? Não. Sinceramente, não estou a ver quem pode. Tá O aí. Mister. Grande Mister. Ó, tá com moral, Grande hein? Tá Mister. com moral. E você tá a falar da formação, quem fala, assume. Né? Tá certo, Grande legal. Mister. A Grande, gente já grande. tem aí, não é, Obrigado. Luiz? Na semana passada, né, Luiz? O Divanei falou a respeito de um Exatamente, trabalho que ele vai exatamente. ter junto à base, né? Olha aí, gente de primeira qualidade para trabalhar exatamente em quem precisa ser acompanhado. Mas, Paulinho, você falou e tocou rapidamente no assunto que eu gostaria de perguntar para você. Você falou a respeito de seleção. Você chegou ao auge do futsal em termos de Portugal, em termos de conquistas, e é evidente que a seleção vem atrelada a isso tudo. Como foi para você a experiência de seleção? Seleção na sua cabeça, uma experiência que, vamos dizer assim, eu gosto dessa frase porque ela é muito falada aqui no Algarve e eu acho muito bonita. Foi a cereja no topo do bolo? Claro que sim. As coisas acontecem muito rápido, Nilton. Um dia jogas na segunda divisão, outro dia já estás na seleção e é uma mistura de sentimentos. Na altura que eu fui chamado à seleção, eu não estava a acreditar naquilo, porque acho que a seleção é o topo do bolo, né? É a cereja no topo do bolo. Mas realmente jogar na seleção, jogar num europeu ou jogar num mundial, como eu tive a oportunidade de jogar, é realmente fantástico. É das coisas que eu guardo para a minha vida e orgulho-me disso, que é sentir o hino, cantar o hino em pleno campeonato do mundo ou em pleno campeonato da Europa. E realmente acho que todos os jogadores que conseguem chegar à seleção é fruto do seu trabalho e quem gosta de jogar futsal e quem tem esse sonho que não desista, porque realmente vale a pena jogar um campeonato do mundo, um campeonato da Europa e para o jogador é um motivo de orgulho e motivo de satisfação enorme. Paulinho, antes de avançar há alguns anos, até porque o tempo não para e eu naturalmente quero chegar a Portimão, só uma lembrança desse ano que falaste, porque o Sporting faz quase 200 golos, tu és a par do Cari, o melhor marcador da equipa nessa época, mais uma época com Divanei ao lado, vocês que felizmente vestem a camisola alvinegra agora, uma final ganha a 4 jogos frente ao Benfica. Desses jogadores, fala-me de alguém que te tenha enchido as medidas numa equipa que tinha Alex, que tinha Divanei, que tinha Caio Japa, Marcelinho, Cari, Benedito na baliza, enfim. Sim, grande jogador. Grande jogador. Eu tenho que falar de vários jogadores, Luís. Desculpa, mas eu tenho que falar de vários jogadores. Para já, o Pedro Cari, que é um irmão que eu tenho, que é um grande jogador e fez épocas fantásticas no Sporting. Depois o Divanei tem uma qualidade fantástica. Aliás, eu à pala do Divanei devo ter feito para aí uns 10 gols. Paralelas, diagonais, assim, nós jogávamos... É verdade. Nós jogávamos de olhos fechados. Caio Japa, Marcelino, João Benedito, Cristiano, João Matos. Eu peço desculpa se estar-me a esquecer de algum. Mas um jogador que me marcou pela qualidade que tinha dentro de campo foi o Alex. Um craque dentro de campo. Ele não fazia nada mal e tu deves o conhecer bem, Luís, tão bem como eu, e sabias da qualidade que ele tinha. Eu acho que hoje em dia ele é o melhor marcador de sempre em todos os derbys. E era gols de esquerda, de direita, de peito, de bicicleta e realmente para mim foi o jogador que me encheu mais as medidas. Luís, se você me permite, Luís, deixa eu avançar um pouquinho aqui, porque como você disse, o tempo passa, já são 22h40, né? E quando é super interessante, parece que é pior ainda, né? Exatamente. Então deixa eu chegar aqui em Portimão já, Paulinho, porque é claro que os adeptos do Portimão querem saber
Como surgiu para você? É claro que naturalmente um dia ia surgir, porque você é da terra. Mas quando surgiu certo? o Portimonense para você, como que foi? Qual foi o momento em que você, como era o momento que você estava e como você recebeu este convite para atuar pelo Portimonense? Ele foi surgindo, Nilton. Não foi na altura, ele foi surgindo. Eu falava muito com o Mister, com o Pedro Moreira, e sempre falávamos de um dia eu voltar. E eu sabia que mais cedo ou mais tarde o Portimonense ia ficar na primeira divisão. E eu queria esse objetivo. Fazia parte dos meus planos jogar na primeira divisão pelo Portimonense. E na altura eu estava a ouvir o relato do Luís na rádio, né? Quando o Portimonense jogou com o Estoril e para mim também foi emocionante. E acho que foi aí que eu percebi que o ano a seguir eu ia jogar no Portimonense. Os Chegou a telefonemas hora. começaram-se a falar, é verdade. Os telefonemas com o Mister começaram a surgir. Praticamente falávamos todos os dias. Eu queria saber o projeto, queria saber também qual era a ambição do clube. E acho que foi muito fácil chegar a acordo. O Mister está aí a ver e sabe que foi. Porque para mim é um orgulho jogar pelo Portimonense. Eu, apesar de não ter nascido em Portimão, eu sou um filho da terra porque eu fiz a minha infância toda em Portimão e para mim foi natural. E hoje em dia sinto-me feliz pela época que fizemos e era um plano meu que era jogar uns anos no Portimonense. Chegamos então a esta época 2019-2020, avanço rápido na carreira. Vives um ano em Itália, após o Sporting, depois em Porto Salvo, nos Leões. Falávamos muito sobre o desejo que o Pedro e que o Portimonense de facto tinham em que viesses para cá, de regresso a casa. E eu gostava de te lembrar um dia que para mim, na minha opinião, foi dos mais importantes da época. Foi o dia 16 de outubro de 2019, em que os capitães se sentaram no Hotel Amarilis com o presidente, com o treinador, com o Sr. Marrana. Eu estava nessa reunião. Provavelmente qualquer outra pessoa dirá que parvoíce uma reunião destas. Mas, Paulinho, deu para sentir o quão diferente este clube era e o quão os capitães estavam com o treinador e o quão a equipa estava unida, apesar de 6 derrotas. Eu acho que este dia é um dia de viragem, porque, de facto, a equipa galvaniza-se, passa a acreditar mais ainda nas suas capacidades, apesar de 6 derrotas consecutivas. Lembras-te desta noite e lembras-te que, a partir daí, a equipa arranca para 6 jogos seguidos a ganhar em casa, mais um em Belém, e arranca para uma grande época. Exatamente, Luís. As coisas infelizmente não correram bem no início. Lá está aquela transição que eu falo de segunda para a primeira, não é fácil. E nós começámos a época com 6 derrotas e lembro perfeitamente dessa reunião. E para já dar duas palavras aqui, uma para o Mister, porque sempre deu a liberdade aos capitães de darem a sua opinião, de falarem com o treinador, com o presidente daquilo que pensavam, e isso foi muito bom para nós. E também dar uma palavra ao nosso presidente. Apesar do presidente não aparecer tanto, as pessoas talvez não o vejam tanto, mas nós o vimos muitas vezes nos treinos, e é sempre o primeiro a dar uma palavra. Sabemos que ele era um dirigente de futebol, mas hoje em dia está no futsal de corpo e alma e tem-nos ajudado bastante. E essa reunião começou por aí. O presidente a dar a confiança aos jogadores, e tu estavas lá, sabes disso, a dar a confiança aos jogadores e ao treinador. Se calhar se fosse outro presidente, se calhar mandava o treinador embora ou mandava os jogadores embora, e isso não aconteceu. Tivemos todos uma conversa, falámos do que é que estávamos mal e ele deu um voto de confiança a todos. Felizmente as coisas correram bem. Tivemos, acho que foi até à 1, 2 da manhã, eu não me lembro bem, mas a partir daí as coisas começaram a correr melhor. E é o que eu costumo dizer, às vezes uma boa conversa é melhor que um bom treino. E você a dizer a respeito desse momento, né, de uma boa conversa que foi ali talvez um ponto de viragem, um divisor de águas, né, em termos de sequência do Portimonense, mas por outro lado, nós ouvimos aqui o Caio Ruiz dizer que você é um dos jogadores que mais demonstra reação em termos de balneário. Diz que quando vocês perdem, você fica realmente muito abatido, não abatido no sentido negativo, mas de assimilar aquela situação, de entristecido e tudo mais. Mas o balneário do Portimonense, ele passou a ter 2 jogadores
que, na minha opinião, por tudo que representaram em termos nacionais, são dois referenciais. Tanto você como o próprio Divanei. E assim, sem nenhuma falsa modéstia, não é? Eu sei que da importância que você tem, como você percebeu, como você percebe que jogadores como você, como o Divanei, fazem diferença hoje no balneário? Em termos de mostrar para os mais novos qual que é a realidade, eles estão na principal liga do futsal em Portimão, em Portugal. Como que você consegue ou tenta transmitir para os outros jogadores, mesmo nesses momentos de grande dificuldade, como dar a volta por cima e como prosseguir num campeonato como esse? Eu sou assim como pessoa, eu tento mostrar interesse, tento ajudar como posso. E é uma das minhas funções, já que o Filipinho é o capitão, eu e o Devão somos dos subcapitães e temos que ajudar naquilo que podemos. E o que o Caio está a dizer, e um abraço para o Caio, espero que ele esteja bem. E uma das coisas que eu gosto de fazer lá está, nós já passamos por diversas situações no jogo, na vida, e o que eu tento passar é a minha experiência daquilo que eu já passei. E o Caio está aí, muitas vezes eu falava com o Caio que uma das coisas que corriam mal ao Caio, eu antes de um jogo ou antes de treino, eu tentava dizer, Caio, olha, tenta fazer isto, tenta fazer aquilo. Eu acho que faz parte da minha pessoa, tentar ajudar e tentar que as coisas corram melhor. Falo também muitas vezes com o Mister, com o Pedro Moreira, às vezes ele é um treinador muito emotivo e eu tento lhe dizer, Mister, calma, as coisas vão correr bem, porque eu acho que é assim que nós temos de ser. Uma palavra às vezes muda tudo. E eu via que havia jogadores novos e as coisas às vezes não corriam bem e não me correm a mim também, muitas vezes não correm a mim. Mas eu costumo dizer que nós podemos baixar o nível, mas não podemos baixar o nível muito. Podemos ficar ali no meio termo. E o que eu dizia, eu falava muito com o Filipinho das coisas que eu achava mal e na conversa a gente no treino ou no jogo falávamos daquilo que achávamos e realmente com uma conversa as coisas mudavam e felizmente começaram a correr melhor. Paulinho, algo que marcou esta equipa e eu de facto fico muito irritado quando vejo falta de rigor em termos de informação. Sempre que houve transmissões da RTP1 dos vossos jogos, e foram muito poucas, e do Canal 11, e foram muito poucas também, era transmitida a informação de que o Portimonense estava a melhorar devido a várias aquisições de brasileiros que chegaram durante a época. Nada de tão mentiroso do que isto, porque de facto esta época dá-se com 10 jogadores que iniciam a época e que se mantêm juntos e com reforços cirúrgicos que vêm no fim, mas que se adaptaram gradualmente à equipa. Divanei é um craque, mas infelizmente só jogou 2 ou 3 jogos e ficámos muito felizes por saber que ele ia renovar porque tem muito para dar, e Paulinho Rocha e Fassi, apesar de grandes jogadores, sentiram alguma dificuldade em entrar na equipa. Portanto, foi aquela estrutura de 9, 10 jogadores que segurou as pontas e arrancou para uma grande época. Como é que vocês viveram, de facto, juntos este momento e como é que foi possível dar a volta depois de 6 derrotas e depois de muitas críticas algo destrutivas que iam sendo feitas? Pronto, é verdade o que tu disseste, nós passámos praticamente os primeiros 2, 3 meses com poucos jogadores, por diversas situações, muitas vezes tínhamos chegado a 30, 35 minutos e não é fácil no futsal, mas acho que foi a coesão no balneário. Nós sabíamos o que é que queríamos, nós não queríamos ser divisão, nós sabíamos que o Portimonense tinha que ficar na primeira divisão. Os resultados estavam a aparecer, não era aquilo que se via nós a jogarmos. Nós tínhamos qualidade no jogo. Claro que não é fácil para nós jogarmos em cima de derrotas. Perdemos o primeiro, perdemos o segundo, perdemos o terceiro e não é fácil para ninguém. Mas nós sempre fomos uma equipa bastante unida. Falámos bastante, treinávamos, muitas vezes não tínhamos jogadores para treinar porque algum estava tocado, algum estava doente ou por diversas situações, mas acho que tínhamos pessoas com muita vontade de vencer no Portimonense. O Portimonense não podia subir e descer outra vez, não era bom para o clube, não era bom para o Algarve, para a região, e acho que nos juntámos todos e demos todas as mãos com o Mister, com o Presidente, com todos os que estavam envolvidos, e felizmente chegou a primeira vitória, e acho que a partir daí começámos a ganhar confiança, que era o que faltava, acho eu, na minha opinião. Quem gosta de jogar futsal, qualquer pessoa que gosta, não só no nível profissional como vocês, mas qualquer pessoa que gosta, interromper
um campeonato como foi interrompido este, no momento que vocês mais cresciam, mais evoluíam, que vislumbravam grandes possibilidades, deve ter sido muito difícil para vocês, isso todos os outros já disseram aqui, mas assim, quando nós começamos a olhar um pouquinho para o futuro, e aí eu peço a ajuda do Luiz, nós vemos aí que o Portimonense ele já renovou para essa próxima temporada. Primeiramente, me parece que foi Filipinho, Senra e Rochato, certo, Luiz? Sim. E foram os primeiros. E depois Sim. nós anunciamos aqui a renovação de mais alguns jogadores, que foi o Caio, também teve mais Divanei. o Devaney, não é? E nós continuamos aí sem a confirmação do próprio futuro do Paulinho, se já está definido que na próxima temporada Paulinho continua a vestir a camisola do Portimonense, se já está tudo certo. Pelo que o Mister falou aqui, não só vai vestir a camisola, mas vai ser orientador das equipas de base. É isso mesmo? Não, é verdade. Eu tive a oportunidade de ir a Portimão há uma semana e posso não vestir a mesma, mas também tenho esta aqui, posso vesti-la. Lindo, lindo. E é verdade, foi uma renovação tranquila, fácil, e com muito orgulho vou continuar a defender as cores do Portimonense mais um ano, tentar ajudar aí nos objetivos, e agradeço a confiança também do Mister, do Presidente, e vou continuar a ter o mesmo Paulinho. Isso da formação que o Mister está a dizer, não sei de nada, ainda não está certo, é uma questão de nós falarmos, mas eu gosto muito de jogar ainda, gosto muito de treinar, adoro treino, adoro o jogo, e neste momento só penso em jogar e ajudar a equipa naquilo que puder. Grande notícia então, a renovação de Paulinho para a época 2020-2021. Será um grande prazer para todos nós, de facto, voltar a ter o Paulinho connosco. Paulinho, não querendo individualizar em termos de balneário, mas como é que foi para um algarvio ver jogadores como Rochato, Pedro Senra, Filipinho, algarvios de gema, fazerem uma época fantástica como fizeram, marcaram quase 50 golos juntos. Como é que foi viveres ao lado deles esta época e apreciar o desempenho que tiveram na Primeira Liga? Eu já os conhecia, o Rochato nem tanto, o Filipinho já o conhecia porque ele tinha jogado na Brunhosa, e o Senra não conhecia, mas realmente fizeram uma época fantástica os três. Não é fácil chegar à primeira divisão e fazer a época que eles fizeram, mas eles estão de parabéns. Eles foram evoluindo, no decorrer da época eles foram evoluindo, sabendo que tinham que crescer taticamente, tecnicamente, mas foi natural. Eles têm muita qualidade os três, não só eles três, mas neste momento estamos a falar deles. Eles foram evoluindo e acabaram com uma época fantástica, e espero que hoje em dia já sejam reconhecidos no panorama do futsal nacional, e torço pelo sucesso deles, como também é o meu, e espero que para o ano que ainda estejam melhores, a um nível ainda superior, porque qualidade não nos falta. Você falou em qualidade, não é? E de repente a gente começa a perceber, Paulinho, que o Portimonense ele forma uma base com jogadores da terra, que são esses que foram os primeiros a renovar, e mesmo estes brasileiros que hoje estão, talvez o Portimonense passou por aquela primeira fase do ano passado, quando fez aquelas contratações, alguns foram bem, outros nem por isso, mas hoje os brasileiros que tem aí, podemos nomear o Caio, o Deivão, o Faci. Algo mais? Fugiu? Divanei. Divanei, exatamente. Você acha que há um grupo já muito forte para se pensar numa próxima temporada? Já tem uma base muito bem estabelecida para não só se pensar exatamente naquela coisa de manutenção, mas, de repente, todo mundo já começou a olhar para o Portimonense com outros olhos. É uma equipa que tem realmente jogadores para se pensar em algo mais acima do que briga se manter na Primeira Liga. Dá para se pensar que o Portimonense promete para o Algarve na próxima temporada realmente um campeonato, ou melhor, todos os campeonatos que participar, muito bem disputados? Não duvido que a base é muito importante, e o Portimonense está de parabéns por conseguir praticamente toda a base que tinha do ano passado, e acho que quanto mais conhecimento entre os jogadores, entre a equipa, melhor sucesso nós iremos ter. A nível do campeonato e de patamar, acho que temos que ir subindo patamares. Os campeonatos não são iguais, e eu tenho essa experiência. Houve equipas que um ano estavam muito bem e no ano a seguir baixaram. Eu acho que temos que ter essa cautela.
Nós temos uma base incrível, sinceramente acho que o Portimonense, olhando para a equipa que tem, jogadores individualmente, é uma equipa que mete algum respeito já, porque todos os jogadores que jogam já jogaram em grandes equipas, não só em Portugal, mas fora. Mas eu acredito que nós temos que ir subindo de patamar e com precaução. Temos que ir treinando, temos que ir jogando, temos que ir aprendendo, estamos sempre a aprender e eu espero um dia a gente chegar aos lugares cimeiros, lutar em todos os jogos. Isso é um objetivo nosso, disputar todos os jogos que entramos. Sabemos que há duas equipas muito fortes e que não é mentira nenhuma, Benfica e Sporting estão no patamar, mas nós queremos disputar o jogo. Queremos ser uma equipa adulta durante o jogo e só assim que vamos crescer e querer o Portimonense sempre nos lugares cimeiros e chegar longe na Taça de Portugal e na Taça da Liga. Paulinho, naqueles dias na Póvoa de Varzim, para a Final Eight da Taça de Portugal, eu senti no ar que podia acontecer ali algo de fantástico. Sentia no ar que a equipa podia realmente ir à final da Taça e fazer um brilharete. Como é que foi, naquele momento em que a equipa está no auge, sentir que, de repente, acabava tudo? Eu acho que nós todos já estávamos a sentir que aquilo não ia acabar, sinceramente. Foram 2 dias um pouco estranhos para nós e quem viveu aquilo. Mas não é fácil, para já, porque estão a passar por uma situação que nunca tínhamos passado, a nível de um vírus que infelizmente ainda anda aí, e nós todos queremos ficar bem, e realmente acabou aí. Para nós não foi bom, porque nós realmente estávamos em crescendo e estávamos a fazer coisas bonitas, cada vez a crescer mais como equipa, e sinceramente no jogo que tivemos na Taça fomos superiores ao Elétrica, uma grande equipa treinada por um grande treinador que é o Quito, e nós tínhamos a confiança lá em cima e sabíamos que quando nós estamos bem de confiança somos uma equipa difícil de bater. Foi um jogo extraordinário da nossa parte, fizemos história e estávamos ali para lutar por mais, com o respeito que temos de todas as equipas, mas foi um sentimento agridoce. Queríamos continuar, mas sabendo que primeiro de tudo estão as nossas vidas e a nossa saúde. Luiz, eu acho que eu vou passar para você, até para que a gente possa entrar na nossa próxima parte, né? Porque o horário voou. É verdade. Mas, sinceramente, viu, Paulinho, eu quero, da minha parte, te dizer uma coisa. A gente aprende a conhecer as pessoas, né? Pela conversa, pelo ouvir falar, pelo saber da história. E você falou uma coisa aqui agora que, assim, não que me impressiona, porque, de certa forma, a gente já tem um conhecimento do seu caráter, da sua forma de ser, mas você falou uma coisa que um jogador com 37 anos, como você tem, tô certo? 37? Certo. Com toda a experiência, com toda a tua história, com tudo que você conquistou, você acabou de falar na resposta anterior a respeito de aprender. Sempre certo. Aprender. Sempre ter uma coisa a procurar aprender. A gente vê que está tudo escrito porque está aí o segredo do seu sucesso. Porque quem consegue enxergar isto, consegue uma visão do mundo e da vida e do futsal que poucos conseguem. Então, cada dia um jogo, cada dia uma história e cada dia mais um parabéns para você por isso tudo que você está representando para o futsal, não só do Algarve, mas de Portugal também, tá bom? Agora eu quero te fazer umas perguntas para botar fogo nessa. Só agradecer as palavras, Nilton. Só agradecer as palavras e é sempre bom ouvirmos um elogio. Infelizmente, hoje em dia não há tantas pessoas que elogiam outras, mas obrigado pelas palavras mais uma vez. Vamos lá, Luiz? Sou eu? Ok. Muito bem, então vamos avançar para a rúbrica Pressão Alta, aqui em cima do Paulinho. E, como sabes, a Pressão Alta lança 2 nomes para escolheres um dos 2 ou para dares uma resposta rápida, concisa, a algo que te desafiamos a responder. Então vou-te dar aqui alguns conjuntos de 2 nomes. Bora lá. João Benedito ou Bebé? João Benedito. Com muito respeito pelo Bebé, que adoro o Bebé e é um grande amigo meu. Mas o João Benedito porque joguei mais anos com ele e merece esta homenagem sem dúvida. Grande guarda-redes. Já agora a outro nível, quando foi a altura de candidatura à direção do Sporting, João Benedito ou Frederico Varandas? João Benedito, claro.
Ok, jogaste com grandes pivôs ao lado. Vou-te dar aqui 2 nomes de 2 jogadores que gostas muito. Fernando Leitão ou Fortino? Os dois, mas vou nomear aqui o Fernando Leitão, que é um dos meus melhores amigos, uma qualidade enorme. E só também dá uma palavra ao Fortino, que é um matador. E espero um dia conseguir jogar ainda outra vez com ele. Já agora outra pergunta difícil, 2 magos da bola, Alex ou Merlin? Ui. Vou apostar no Alex. O Alex, por aquilo que fez e por aquilo que representou no futsal nacional, pelo espetáculo que deu. Já agora, Paulinho, a minha última não é uma escolha. É mais perguntar-te, com a tua experiência, com a tua maturidade, com o teu equilíbrio emocional, como é que foi ver na mesma equipa um jovem menino e moço, esquerdino, fantástico, chamado Caio Ruiz, e um jogador experiente chamado Divaneide. Como é que foi ver 2 gerações com tanto talento naquele pé esquerdo ao teu lado? Divané é dos melhores jogadores que passou em Portugal e tive o privilégio de jogar, e tenho de jogar com ele. E é um jogador que eu adoro jogar com ele na mesma equipa, porque ele já me conhece, sabe onde é que eu jogo, os passos que eu faço, e com ele já fiz muitos gols. O Caio é um menino que eu tenho que lhe dar muito na cabeça, ainda vai levar mais na cabeça. Eu gosto muito do Caio e é das pessoas que eu mais convivo no Portimonense. É um jogador que tem um futuro promissor e gosto de o ver bem, e espero que ele continue a aprender e que um dia mais tarde tenha ainda mais sucesso do que tem agora. Só para acabar um pouco de futurologia, na minha opinião, das melhores jogadas que eu vi neste campeonato, iniciada pelo Divanei e por ti em Belém. Faltavam 12 segundos para acabar uma situação de 4-3 e é uma jogada absolutamente incrível. Prometem fazer miséria aos dois para a próxima época? Sim, lembro perfeitamente dessa jogada. Foi um gol muito importante, 4-3 que nós fizemos em Belém, e lá está, é o conhecimento que eu tenho do Divanei e que o Divanei tem no jogo. O Divanei antecipou a jogada e ele aparece muito bem naquele espaço. Eu espero que eu e o Divanei, e não só eu e o Divanei, outros jogadores consigamos finalizar assim daquela maneira, porque realmente foi um gol muito bonito e de extremamente importância. Bora lá, Nilton. Vamos lá. Olha, eu vou ter perguntas leves e boas para você, tranquilo, bem fáceis. A gente ouviu a vida toda você falar sobre futsal, mas se você não jogasse futsal, qual seria o esporte aí do seu coração? Vôlei, basquete ou handebol? Basquete, sem dúvida. Estou a brincar. Basquete, gosta? Um passo fantástico, Paulinho. Pá. Sinceramente, handball não gosto e nem sei as regras. Desses 3, o vôlei. Mas lá está, não tenho altura e eu gosto muito de hóquei em patins. É o do desporto. Hóquei em patins, sim. Olha, foi o que eu não coloquei aqui, não é? Tá certo. O vôlei eu gosto. O vôlei eu gosto, mas não tenho altura, e o basquete muito menos, né? Podia ser pivô, não é? No vôlei. Estou um pouco limitado. Tá bem. Você falou do Caio Ruiz. O Caio, pelo que nós sabemos, né, você até comentou aí, espero que ele esteja bem, né? Lá. Imagina uma pessoa que come picanha todos os dias, né? Você acha que está bem? Porque eu ouvi dizer que você aprecia um pouco, né? Então eu ia te fazer uma pergunta: você prefere carne ou peixe? Os dois. Eu adoro peixe. Por igual? Eu adoro peixe. Então vamos lá para a pergunta que não quer calar. Qual o melhor restaurante de Portimão? Churrasqueira das Cardosas. Lido. Não há dúvida. Já ganhei mais um frango. Garantiu mais um mês de frango garantido. É unânime. Mas é unânime. Agora me diz uma coisa. Me diz uma resposta com uma história. Camarão com ou sem limão? Com pouco limão. Por quê? Tem que ter pouco limão. Porque há jogadores e pessoas que agarram em 3 limões e espremem para cima do camarão,
e depois uma pessoa tem que se irritar e tem que sair do restaurante. E isso foi tema de conversa, não foi? Foi. Essa história foi com o André Sousa, o meu grande amigo André Sousa, e na altura eu pedi-lhe desculpa, porque por acaso eu ia para a Itália e estava assim meio estressado, foi uma semana antes de eu ir para a Itália, e nós fomos jantar os dois, com as nossas mulheres, e chegamos à mesa do restaurante, tinha um prato de camarão. E ele sentou-se, eu sentei, mas nossas mulheres já tinham ido fumar, e eu vejo o André pegar num limão e a espremer o limão para cima do camarão. E eu não gostei daquilo e comecei a discutir com ele no meio do restaurante. As nossas mulheres chegaram, não sabiam o que é que se passava, eu queria me ir embora do restaurante. Foi uma situação um pouco complicada para mim, mas ele percebeu. Eu estava cheio de stress em cima, porque ia ter uma viagem, ia sair do meu mundo, e realmente foi uma situação um pouco complicada. Além do camarão, e a história do ovo cozido também foi complicada? A história do ovo cozido, o André teve muito mal comigo, mas também já passou. O André é um grande amigo meu, um amigo que eu praticamente estou todos os dias, e foi numa semana de UEFA, onde temos os nervos da flor da pele, e no pequeno almoço nós descemos, e eu sentei-me, e o André sentou-se ao meu lado. E o André tinha acabado de acordar, se calhar acordou mal disposto, e eu tinha um ovo cozido que ia comer, e eu olho para o André, pode fazer uma coisa, e partilho o ovo na cabeça. E ele não gostou, ficou uma semana a ter falar comigo, ainda hoje não entendo porquê, e ficou uma semana a ter falar comigo só por causa que eu lhe parti um ovo na cabeça, sinceramente. É bom ter uns amigos assim, não é, Luiz? Do nada vem e quebra-lhe um ovo na cabeça. Tá? Era cozido, era molinho. Cozido, ainda bem, não é? Ainda bem. Sujou um pouco. Tá bom, e uma última pergunta aqui da minha parte, nesse sentido aqui. Qual foi a festa, a feira de São Martim que mais marcou sua vida? Sem dúvida foi aí em Portimão, lá está, a minha história é toda passada em Portimão, e foi aí que eu conheci a minha mulher, a mãe da minha filha, e sinceramente, pronto, ficou marcado para a vida a Feira de São Martim, e eu sei que hoje ainda há a Feira de São Martim aí, não é? Dá todos os anos, e lá está, foi uma história que ficou para a vida, foi aí que eu conheci a mãe da minha filha, e foi numa feira, se eu não me engano, foi em novembro, de há muitos anos atrás, e infelizmente ainda estamos juntos hoje em dia. Legal, muito obrigado. Da minha parte, pelo menos era só essas aqui. Eu quero agradecer ao André, que falou comigo, me deu umas dicas aí, ao João Padilha e a Miriam, sua esposa, porque eu estava preocupado de você dizer qualquer outra coisa sobre a festa de São Martim, a feira de São Martim, não dissesse que era sua esposa. Aí você ia ter um belo problema, talvez um ovo quebrado na sua cabeça, ou algum limão espremido na sua cabeça. É verdade. Vai lá, Luiz. Paulinho, vamos para a última rúbrica, chama-se Complete a Frase. Neste caso, pergunto-te, jogo mais marcante ao serviço da Seleção Nacional? O jogo mais marcante ao serviço da Seleção Nacional? É difícil, foram todos. Um jogo mais marcante foi pelos piores motivos para mim. Foi quando nós perdemos no Campeonato do Mundo, nos quartos de final contra a Itália. Sem dúvida foi o jogo que me marcou mais. Nós estávamos a ganhar por 3-0 e fomos perder o jogo. Era uma ambição nossa e sabíamos que tínhamos qualidade para passar às meias finais. E sem dúvida isso marcou-me pela negativa, porque era um sonho que nós tínhamos, era chegar à medalha, e tínhamos toda a capacidade de chegar. Infelizmente as coisas mudaram de uma parte para a outra e ficou-me marcado pela negativa, lá está. As coisas nem sempre são boas, mas há que seguir a vida. Qual foi a final da Champions perdida que sentiste que foi mais inglório? Foi contra o Montesilvano, o meu primeiro ano do Sporting. Foi a final que nós tínhamos que ganhar e tínhamos todas as possibilidades. Infelizmente não deu e tivemos mais finais para jogar. Eu, infelizmente, não consegui ganhar nenhuma, tive em 4 finais, mas fico contente que o Sporting tenha ganho porque já merecia há bastante tempo.
Fala-me daquela que foi, do ponto de vista pessoal, a melhor viagem que fizeste ao serviço do Sporting, em termos de cidade ou em termos de país. Ui, foram tantas, deixa lá ver, a nível de cidade. Luís, é uma pergunta difícil. Mas olha, o país que me surpreendeu bastante e a cidade foi Almaty. Nós não temos a percepção do que é o Cazaquistão e está longe do nosso panorama, mas achei uma cidade muito organizada e surpreendeu-me pela positiva, porque não estava à espera de encontrar aquilo e realmente é muito fria, mas foi uma cidade que eu já fui 2 vezes, jogava há 2 finais da UEFA e realmente surpreendeu-me pela positiva. Finalmente, de todos os presidentes que tiveste no Sporting, qual foi aquele que mais te marcou pela positiva? Mais me marcou, o que mais esteve junto com os jogadores foi sem dúvida o Bruno Carvalho. Era um presidente que estava muito junto a nós, sabia tudo de nós e mais por estar presente, o que é sempre bom, um presidente estar dentro do que se passa não só no futebol, mas também nas outras modalidades, e o Bruno Carvalho fazia bem esse papel. Muito bem, Paulinho, bola para o Nilton. Tá certo, vamos lá, Paulinho. São só 3 perguntas, são só 3 situações que eu imagino que talvez possam bem definir algumas coisas relacionadas à sua vida como um todo. E a minha pergunta é: na sua vida, Portimão é? Portimão é a cidade que eu um dia espero viver, porque é uma cidade que eu gosto muito. Na sua vida, Jéssica é? A Jéssica é a minha vida, é o meu amor, é a coisa mais importante que eu tenho. Lembrar que é sua filha, né? E é a minha filha. E na sua vida, Miriam é? A Miriam é o meu apoio, é a pessoa que está sempre presente quando as coisas correm mal, ela já me conhece bem e é a pessoa que está sempre presente e é a primeira a ajudar-me. É a minha mulher. Tá bom. Luís, é com você. Bom, vamos então encerrar esta conversa fantástica com um grande senhor, um grande jogador, Paulinho. Conversas de futsal em direto. Voltou a ser um grande privilégio para mim estar aqui ao lado do Nilton, com uma grande pessoa, um jogador e uma pessoa que eu admiro há muitos, muitos anos. Foi uma satisfação enorme quando soube que ele vinha jogar para aqui, para Portimão. E agora, satisfação redobrada porque vai jogar mais uma época. Da minha parte, são as despedidas. Foi um grande prazer estar consigo de novo. É um gosto ter-vos desse lado. E eu vou dar as despedidas ao Paulinho. Vai ficar na tua voz o final desta conversa de futsal em direto. Grande abraço, Paulinho. Agradeço ao Nilton, agradeço ao Luís por esta entrevista. Realmente foi muito agradável. Espero que tenham gostado. Também dizer que vocês, os dois, ajudam muito na divulgação do futsal no Algarve. É o que eu também pretendo, que o Algarve seja uma região de futsal e que mais equipas consigam ter sucesso. E vai ser um prazer enorme voltar a vestir a camisola do Portimonense. Espero que para o ano os nossos adeptos continuem a apoiar ainda mais, porque nós precisamos de toda a gente e eu, como jogador, espero os retribuir dentro do campo. Obrigado a todos e um abraço. Luís, só confirmar, na próxima quinta-feira estaremos juntos às 22 horas e o Luís já sabe dizer quem será o entrevistado da próxima quinta-feira? Se não souber, eu acho que eu sei. Avança tu, Nilton. Então vamos lá. Até onde eu sei, fiquem preparados, porque na próxima quinta-feira nós teremos aqui o Deivão para falar conosco a respeito da próxima temporada, a respeito das histórias dele, da vida dele. Ele que, como disse aqui o presidente, quando falou conosco, o seu Fernando Rocha, mencionou que o Deivão está aqui ainda em Portimão, vivendo bem, tranquilamente, ainda não voltou para o Brasil, mas está aqui, desfrutando das maravilhas de Portimão, neste período de um pouco de férias, um pouco de pandemia, mas vai estar aqui para conversar conosco a respeito das experiências no futsal aqui de Portimão e de Portugal. Tá bem, Luís? Por enquanto, é isso. Da minha parte é só. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pelos que participaram dessa live, que mandaram aqui suas mensagens. A gente fica muito feliz. Depois a gente passa aqui e também o Paulinho vai poder ver quem acompanha
acompanhou, quem mandou abraço para ele, e a gente vai estar sempre prontos aqui para acompanhar todos vocês. Está aí uma mensagem do Jorge Miguel Andrade, Esmeralda Quaresma, e toda a gente falando aí para você, Paulinho, mandando um abraço para você. Obrigado, agradeço a todas as palavras. E felicitações, tá bom? Luís, termina aí Obrigado. com você. Boa noite, então. Um grande abraço, Paulinho. Um grande abraço ao Nilton. Um grande abraço a todos aqueles que estiveram ao nosso lado, desse lado. Grande abraço. Boa noite.